Qualquer discussão que a gente for ter sobre negócio, mas essencialmente sobre pecuária, ela só vai à frente se tiver número envolvido junto. Então, esse é o cenário que a gente encontra na atividade pecuária do Rio Grande do Sul ao Pará, passando pelo Paraguai, onde a gente começa a ver assim, que a falta completa e total de informação que tem grande parte do pecuarista faz com que ele jogue na retranca. Porque, no final das contas, se eu não sei se eu estou ganhando, eu vou gastar o mínimo possível. E aí começa a formar uma cultura daquele cara que o Nelson falou ali, que no final das contas eu não quero gastar nada. Porque se eu não gastar nada, pelo menos assim eu não vou ter prejuízo. O problema é que é justamente o contrário. Esse jogo na retranca, por medo total, por falta de informação total, faz com que a gente tenha, de alguma forma, uma condição de produção da atividade pecuária em si, de gente que não produz e gente que joga na retranca. Percebem essa questão da mudança e nós vamos começar esse jogo pelo YouTube e não mais pela televisão. Quando a gente fala em outro tipo de mudança, esse carro era o sonho de consumo de muita gente, era $74 mil o valor do Opala. Se você pegar o mesmo valor de um automóvel hoje, por menos da metade desse valor, você tem outros carros. Mas eu não estou falando só do carro. Eu estou falando da gente estar preparado para andar com um carro sem motorista. É isso. E possivelmente grande parte de quem está nessa sala aqui vai andar com um carro sem motorista em algum momento. Uma coisa é certa, carro elétrico a gente vai acabar tendo por conta dessa velocidade. Então a grande mudança não foi na história da fita para o CD e assim por diante, foi no modelo de negócio. Então os modelos de negócio têm mudado muito, né? Posto de gasolina, então, nem se fala. Imagine quando acabar o combustível, quer dizer, quando a gente não abastecer mais com combustível fóssil. O que esses caras vão fazer? Vão ter que ter tomadas aqui dentro do posto para carregar os carros. Mas a grande questão, no final das contas, e o boi? Que é fato que as coisas estão numa velocidade de mudança, mas o que está mudando não é apenas a tecnologia, o que está mudando é o modelo de negócio. Esse é o grande ponto. Eu acredito assim, que você tem que achar um modelo de negócio e montar uma empresa que encaixe nesse modelo de negócio. E é esse o convite que nós vamos ter que acabar fazendo para o pecuarista. Se o cara está jogando na retranca porque tem medo de perder, o que ele vai fazer? Ele vai tentar gastar o mínimo possível. Gastando o mínimo possível, ele vai produzir esse tipo de produto. E produzindo esse tipo de produto, cria um baita de um pepino para todo mundo. Tudo bem, esse é o cenário. E agora? Aí, o que a gente tem aprendido? E tem esse cara que mudou, ou pelo menos potencializou a gestão dos últimos anos, um cara craque que vem já dando várias deixas, frases poderosas. Uma delas que eu gosto bastante é essa aqui, ó. Se você quer fazer algo novo, tem que parar de fazer algo velho. E a principal, o que pode ser medido, pode ser melhorado. O que me incomoda muito é, por que ainda eu tenho esse tipo de pecuária no país? E por que ainda esse tipo de pecuária é a maior parte? Por que ainda nós estamos falando que o Brasil produz menos de 4 arrobas por hectare? E aí a gente vai começar a entender um pouco e o que nós temos que fazer para mudar esse cenário. Porque no final das contas, o jeito que ele trabalha, o modelo de negócio dele, é ruim para nós e é péssimo para ele. Se é ruim para nós e péssimo para ele, por que ele está nesse negócio ainda? Quem me ajuda? Se é péssimo para ele, por que ele está nesse negócio ainda? Porque ele não sabe que o negócio é tão ruim assim. Porque de alguma forma, ele está conseguindo sobreviver. Ele não vê que o pasto está rapado, ele não vê que o trator está velho, que o curral está caindo. Ele não vê assim que o rebanho dele está diminuindo em quilos, mas de alguma forma ele tem medo de... Até o cara fala assim, nem faço essa conta porque eu tenho medo. Alguém falou, nem faço a conta que eu tenho medo. Então, se o cara não faz a conta que tem medo, que ele já sabe que a coisa está ruim. Então, só tem um jeito de a gente começar a fazer essa transformação. É escancarando o resultado. Escancarando o resultado. Porque metade do problema é resolvido quando a pessoa aceita que tem esse problema, não é? E aí o grande ponto e a grande sacada é que a gente precisa escancarar. E a luz no fim do túnel é estabelecer uma visão clara do que está acontecendo. E não uma visão embaçada. É conseguir ver a fazenda de uma forma completamente diferente do que normalmente se vê, com índice, com métrica, com resultado e assim por diante. Quanto que tem que produzir o soja por hectare? Soja de 50 sacos paga a conta? Café de 25 sacos paga a conta? Cana de 40 toneladas, 50 toneladas, 60 toneladas paga a conta? Pecuária de 10 arroba também não paga a conta. É essa conta que nós estamos querendo falar. Imagina de 4. Se o gol é 20. Acontece que a turma, por exemplo, do café, gasta 8 pau no hectare. A turma do soja gasta 3. A turma da cana gasta 4.
E nós do boi gastamos R$380. Então a gente tem um funcionário para cada 703 cabeças, enquanto a gente acredita que quando a fazenda tiver uma estrutura, vamos colocar, ajustada, tem que ser 1.300. Quando fala em faturamento por funcionário, o número que eu não trouxe aqui, as fazendas podem chegar a faturar 500 mil para cada funcionário, mas grande parte das fazendas fatura menos de 200 mil para cada funcionário. Tudo isso, gente, que não tem novidade nenhuma que a gente vem trabalhando, mostra que não é o futuro. Aqui nós não estamos falando aqui do Bitcoin, que é o dinheiro que vai virar, vai popularizar porque ele já existe. Não estou falando aqui do carro elétrico. Não estou falando aqui do carro sem motorista. Eu estou falando assim de fazenda que já tem 1.300 cabeças por funcionário. Fazenda que já produz 20 arrobas por hectare. Então, o grande ponto é como eu vou fazer para que esse benchmark, essa referência, seja conhecida e inspirada por todos aí, que é o grande ponto central do trabalho. Porque que dá, isso é certeza que dá, concordam comigo? Então nós vamos pegar na mão. Enquanto o povão está ganhando R$273 por hectare, eu peguei uma faixa de fazendas aí, que é o lucro por hectare ano, aqueles que estão procurando trabalhar os 30% melhores estão ganhando 527, e os 5% melhores estão ganhando 1.115. Mas ganhando onde? Ganhando no hectare de área aberta. Então, a única saída para a gente modernizar a atividade pecuária é fazer o cara parar de fazer a conta do boi, pensar no boi e começar a pensar na fazenda. Enquanto ele continuar pensando no boi, no que ele gasta com o boi e esquecer a fazenda, ele vai tentando cada dia mais ir para a retranca até chegar uma hora que ele vai falir. Porque 25% já perde dinheiro. Acontece que quando a gente mostrar para ele que você está tirando 275 mil em cada 1.000 hectares de área aberta e você podia estar tirando 1 milhão em cada 1.000 hectares de área aberta, certamente vai ter um despertar de transformação muito maior. E para a gente poder construir essa coisa toda de lucro por hectare, a gente identifica que tem 4 grandes variáveis que interferem nisso tudo, nesse lucro por hectare. E essas 4 variáveis, quais são? A primeira variável é lotação, é criar condição para caber gado. Esse camarada com pouco boi, com uma lotação de 1 auá ou menos, eu trouxe uma conta real de fazendas que a gente teve aqui para mostrar por quanto ele teria que vender a roupa para ganhar algum dinheiro. Então, assim, nós vamos aqui. Primeiro elemento é lotação, criar condição para lotação. O segundo elemento, e um dos mais importantes dele, é o ganho médio diário. O terceiro elemento é o valor de venda, que naturalmente interfere no resultado. E o quarto elemento é o desembolso, é quanto ele gasta. Então, quando a gente começa a analisar a fazenda sobre esses 4 aspectos, a gente vê que a gente tem 2 variáveis técnicas, uma variável financeira dentro da porteira e uma variável financeira fora da porteira, que está na mão de vocês. Mas se ele focar em melhorar o uso da mão de obra, melhorar a despesa administrativa, melhorar a despesa tributária, cada R$1 que ele economiza, cabeça a mês, ele manda um resultado de R$20 por hectare a mais. Numa equação construída em 185 fazendas. Essa coisa não é linear, entendeu? Mas quando a gente estudou esse banco de dados, quem gastou menos R$1 cabeça a mês em despesa administrativa, mandou R$20 a mais. E se a gente olhar, por exemplo, o que R$1 no valor de venda pode fazer no resultado? Se ele vender arroba R$1 mais valorizada, por exemplo. Se ele vender R$1 mais valorizada, ele vai melhorar o lucro do hectare dele em R$7,2 por hectare. Conseguiram ver a relação? Se ele gastar menos com administração, mão de obra e imposto, ele aumenta 20. Se ele vender o boi R$1 mais caro e não fizer muita coisa, que se ele não fizer a lição dele, ele vai aumentar em 7. E eu vou mostrar para vocês aqui a proporção do que pode melhorar. Se ele melhorar 0,2, não são 2, 0,2, ele consegue aumentar em 21,20 o resultado por hectare dele. Lembrando que a nossa conta é por hectare e não por boi. Porque a conta por boi incita ele para a retranca. E o impacto que a gente tem da fazenda em pensar só por boi é muito negativo porque você não pensa no negócio. Lembra do modelo de negócio? O modelo de negócio é pensar por hectare. E o ganho médio diário? Cada 100 gramas que esse cara aumentar de performance na fazenda, aumenta em R$230. Vocês viram as relações quando você pensa em impacto? Que a gente brinca que o camarada tem faca, queijo e goiabada na mão. O que precisa fazer com que ele veja que ele pode mais, que ele pare de fazer a conta do boi. Eu não digo pare, mas que ele se concentre muito mais em ver que a conta do hectare é muito melhor. E ele pode ganhar R$500 por hectare. E se eu sei que o camarada tem 1.000, se ele tem 1.000 hectares, fala, meu amigo,
você tem 1.000 hectares, o mínimo que você tem que trazer fazenda é 500 mil. E vocês perceberam que o foco dele está equivocado. Quando o foco da pessoa está no lugar errado, ele vai tomar decisões erradas. Então nós temos que trazer o foco dele para o que importa, que é lotação e GMD. E sei que muitos deles só não estão melhores porque estão morrendo de medo, estão tomando prejuízo, estão na retranca e não têm a mínima noção do que está acontecendo na fazenda dele. Porque se ele tivesse essa verdadeira noção, o cara vai fazer essa transformação. Mas quando você falar para ele que o problema da fazenda é gente, que o problema não é técnico, porque tecnologia para 4A tem, tecnologia para ganhar 740 gramas tem, e a conta fecha. Só que o problema, a conta fecha quando? Quando fizer. Quando fizer, não é no papel. Se o camarada sabe alguma coisa e não faz, é a mesma coisa que não saber, concordam comigo? O que muda, quer dizer, eu saber e não fazer? Então, o ponto central é que o convencimento do negócio que a gente tem para ele é a inspiração e o convite para mostrar, pô, você pode ganhar mais se você conseguir ter uma lotação de 1,7 UA por hectare, se você conseguir ter um ganho médio global acima de 0,5 quilo e você matar pelo menos 60% dos teus boi por ano. Mas quando eu chego no me convença, e aí que eu venho o ponto, me convença que simplesmente melhorar o valor da arroba não resolve o meu problema, o primeiro convite é, vamos parar então, diminuir um pouco o olhar do boi e começar a olhar para a fazenda. Então, o grande ponto, eu não estou falando aqui que não tem o impacto do valor de venda no lucro do negócio. Tem. E faz parte das 4 variáveis de maior impacto no negócio. Mas eu estou colocando assim, que além dela, tem mais 3, que é a lotação, GMD e desembolso. E vocês viram aqui que o desembolso da fazenda que ganhou R$800 por hectare foi muito maior, praticamente o dobro, da primeira fazenda. Acontece o que a gente precisa, é mostrar isso, é escancarar isso, é fazer ele aprender que ele pode ganhar muito mais do que ele está ganhando, para poder sair desse jogo de retranca. Então, o grande ponto que a gente vai precisar inspirar a cadeia, especialmente a atividade pecuária, a rever outro modelo de negócio. Mudou o modelo de negócio, que é a grande característica aqui, que a gente vai inspirá-lo e convidá-lo a refletir. Porque se a gente entrar nessa guerra, a gente não vai conseguir. Então, nosso papel de cada um que está nessa sala assim, é educar. É educar, educar, educar. Então, se eu falasse para o camarada, você vai ter que fazer algo muito difícil, aí acabaria a nossa conversa aqui. Mas fazer com que esse camarada supere as 13 ou 14 arrobas por hectare é muito mais simples do que ensinar o resto da turma a correr em 41 passos. Porque tem muito, vamos colocar, tem muita coisa já resolvida. Então, o que a gente vê? A liberdade total. Né? A liberdade total que a gente acredita que a lotação, a gente já tem tecnologia economicamente viável para aumentar em 3 vezes a lotação média dessas fazendas que eu estudei. Não estou falando do Brasil. Não estou falando do Brasil, estou falando das fazendas que a gente teve acesso. Aumentar a lotação em 3 vezes. Se eu posso aumentar a lotação em 3 vezes, ou vou aumentar o gado em 3 vezes, vai reduzir a área para 1/3. Né? E aí quem sair na frente vai ganhar mais dinheiro. Pode desmamar quase 2 vezes mais quilo de bezerro por vaca. E aqui envolve taxa de desmame, peso de bezerro desmamado e assim por diante. Que é uma revolução que está começando a acontecer agora com as questões reprodutivas. Então o camarada pode dobrar o número de quilo de bezerro por vaca. Agora aqui a gente consegue. E a terceira grande mudança é aumentar o ganho médio diário em 1,5 vezes aproximadamente. Essa é a referência. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês tiveram um desafio, e esse desafio foi colocado em pauta, foi discutido, foi debatido, foi criado um plano de ação. Quantos por cento das vezes que vocês estabeleceram uma referência, uma meta, vocês conquistaram? A maior parte das vezes ou a menor parte das vezes? Hein, gente? A maior parte das vezes. Então, o que nós temos que fazer aqui é inspirá-lo a falar, meu amigo, temos que ganhar R$600 por hectare. Nós temos que matar 65% dos boi. Nós temos que desmamar R$180 por vaca exposta, que é bezerro desmamado com 230 kg de média, com uma estação de monta nem precisa ser necessária, mas a gente tem tecnologia para estação de monta hoje de 70 dias. Nunca foi tão fácil empregar uma vaca que nós temos hoje, para produzir esse boi que ganha os tais dos 600 gramas. Então, esse processo de educação depende muito da gente trabalhar em 4 partes do cérebro desse camarada. Primeiro, olha mais para a tua fazenda. Quando eu falo por área, o lucro por hectare é o que manda. Segundo, jogue para ganhar. Com R$380 por hectare que você põe no negócio, meu amigo, se a tua margem for 100%,
você vai ainda ter R$380 por hectare, coisa que não existe. Segundo, tem que ser bom de número, que é bater as metas. Tenha a fazenda na mão, e é aí que nós vamos ter que ajudar ele. E o terceiro é fazer o que vocês fazem, porque liderar é bater meta através da equipe, é ou não é? Isso que é liderar. Enquanto ele não entender que a equipe dele é o que vai fazer a diferença, e entender que liderança muitas vezes é solitária, que exige muita coisa, mas de alguma forma é ser bom de gente. Então vamos mudar a pecuária através disso aí. Beleza, gente? Um grande abraço e nos vemos.